Glória a Ele, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está e nunca está comigo e está contigo nessa jornada. A Ele toda a honra, toda a glória. Declare isso nessa manhã. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória. Amém? Você pode dar glória a Deus e dizer: Senhor, toda honra, toda glória seja dada a Ti. Bom dia, povo querido. Oh, meu Deus. Que maravilha. Toda honra, toda... A Ele que nunca vai te abandonar. Ao Criador da vida. Tu és o Deus que nos vê. Amém. Vamos adorar o Senhor com esse louvor. Ele é bom, Ele é misericordioso, é bondoso. O que venceu a morte, ao Criador da vida. Amém? Da vida. Deixa eu ver vocês aqui. Bom dia, Gi. Regilane. Bom dia, meu povo. Quando eu não vi saída, Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? Amém, gente? Vamos lá, meu povo. Bom dia, vamos... Hoje tá forte, hein? Bom dia, meu povo. Hoje tá forte a nossa palavra em Ezequiel. Quero falar para vocês que todas aqui, bem-vinda, bem-vindo. Hoje nós vamos iniciar oficialmente aqui nosso estudo em Ezequiel, onde nós paramos na nossa sequência. Gente, eu quero falar dizendo algo muito importante sobre esse livro, né? Ezequiel não é um livro confortável. Já vai se preparando aí. É um livro necessário. Ele não é um livro confortável, é puxado. Mas ele não começa com promessas. Ele começa com confronto. Mas tudo que Deus confronta, Ele faz o quê? Restaurar. Deixa eu ver quem está mais aqui. Eu vejo aqui no meu retorno. Juliana está aqui. Deixa eu colocar você aqui, Juliana. E também o título aí, né? Acho que você colocou o título. Isso. Deus abençoe cada um que está chegando. Ana, Cristina, Roseni, Jaqueline. Eita Deus, Marli. Então, como eu estava falando, Ezequiel não é um livro confortável. Ele é um livro necessário. Amém, amém. Bom dia, bom dia. Ele não começa com promessa, ele começa com confronto. Mas tudo que Deus confronta, Ele faz restaurar. Glória a Deus por isso, né? Nós estamos entrando em um livro que foi escrito em um tempo de crise. Então Deus sempre vai falar conosco aqui. Tempo de cativeiro, tempo de confusão espiritual. O povo havia perdido a terra, perdeu a identidade, perdeu o templo. Então pensa o caos que está isso aqui. E Deus tem uma palavra aqui, né? Muitos acreditavam que Deus tinha abandonado tudo. Quantos de nós não passamos por situações assim, né? Mas Deus levanta um profeta para declarar: eu continuo sendo Deus mesmo fora do templo. Amém? Estamos firme e forte aí no jejum? Glória a Jesus. Marli, técnica de enfermagem Vandinha. Eu não sei se você conseguiu... Técnica de enfermagem Vandim, se conseguiu pegar o PDF, você tinha me pedido lá, mandei o link para você pegar lá no grupo, tá? Depois você vê, ou chama na bio que o nosso suporte vai te dar. Quem ainda não pegou o PDF, depois pede no nosso suporte, pede no grupo, manda para mim no direct, que eu vou ver e vou mandar para vocês. Bom dia, vamos orar. Senhor, nós somos muito gratos pelo esse privilégio de estarmos reunidas aqui.
Deus, nós vivemos numa geração que a tecnologia, Senhor, ela é uma ferramenta que o Senhor nos deu para essa época. Nós estamos podendo ver e viver essa ferramenta, Senhor. E eu quero te louvar por cada uma que já está aqui comigo presente, pelas aquelas que vão entrar depois, pelos que vão ver pelo YouTube. Deus, visita a casa deles, aqueles que se colocaram, Senhor, nessa brecha, Deus. Eu peço continuamente que o Senhor protege, que o Senhor livra, que o Senhor corta os laços, todos os dardos inflamados do maligno, toda seta, toda arma forjada. Eu, em nome de Jesus, eu declaro, cancelado está. Cancelado está. Pelo poder que há no nome de Jesus. E nós vamos viver tudo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Eu oro e declaro sobre a sua casa, sobre a sua vida, que o diabo não vai prevalecer. As armas deles, toda a enfermidade, toda a dor, todo o sofrimento, em nome de Jesus cancelamos. Pai, porque estamos debaixo do esconderijo. Estamos, Senhor, nessa brecha do jejum, da oração e de posicionamento. Senhor, algo extraordinário nós vamos viver nesse tempo. Assim como Ezequiel, Senhor, o Senhor também tem, Senhor, uma palavra para nós. Em nome de Jesus, guarda a nossa casa, guarda nossos filhos, guarda a nossa família, guarda os nossos bens, tudo que leva o nosso nome. Em nome de Jesus, declare comigo, em nome de Jesus, a minha casa está selada pelo sangue de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então, queridas, nós estamos aqui para viver essa maravilha, né, que Deus tem para nós. Então, eu quero começar dizendo que não é confortável o livro de Ezequiel, tá? Mas tudo que Deus confronta, Ele faz restaurar. E esse livro ele foi escrito num tempo muito difícil. Isso fala muito conosco hoje, porque tem gente que acha que Deus só se move quando tudo está organizado, né? Quando tudo está funcionando. Mas Ezequiel ele vai nos mostrar que um Deus que se revela no meio do caos, no meio do exílio, no meio da dor. Então, por que a gente está estudando Ezequiel, começando com Ezequiel? Porque nós estamos numa sequência de estudo desde o ano passado, né? Eu venho estudando cada livro e trazendo uma aplicação, por isso que a gente demora um pouquinho mais, mas a gente está lendo, a gente tem todos os outros livros gravados lá no YouTube, assim nessa mesma forma, tá? Então, Ezequiel, porque jejuar, né, não é parar de comer. Jejuar é realinhamento espiritual, é cura, é quebra de resistência, restauração da visão. E Ezequiel, ele começa, fez até um link, né? Ezequiel, ele começa restaurando a visão do profeta. Restaurando. Antes de restaurar o povo, Deus restaura o profeta. Então, antes de você ver muitas maravilhas acontecendo de restauração na sua casa, Deus vai restaurar você, porque você se colocou nessa brecha. Então, hoje, antes de Deus mudar cenários externos, Ele quer ajustar a nossa visão espiritual. Então, esse livro, nós vamos ter alguns dias falando, né, sobre ele. Vai ser muito, muito bom. Então, fica ligado aí. Então, Ezequiel era sacerdote, né? Quem era? Só fazer um panorama rápido. A gente leu. Hoje nós vamos ler o 1, o 2 e o 3. Assim, eu vou ler alguns versículos e depois vocês podem ler mais coisas dele, né? Mas eu separei algumas coisas pra gente ler. Ezequiel, ele era sacerdote, foi levado cativo para a Babilônia, estava longe do templo. Preste atenção, estava longe do templo. O templo era muito importante para ele. Longe do altar. E Deus aparece para ele. Em que situação? Fora do templo. Ô, Thalita, por que você está falando isso? Deixa eu ver aqui. Quem é que está aqui que já chegou de novo? Seja bem-vindo, Marli, Mary, Tereza, Eliette, Lucinéia, Isabel, Simone.
Por que eu estou falando isso? Né? Isso quebra um conceito muito importante. Deus aparece para ele fora do templo. Deus não está preso a lugares. Talvez isso tenha te limitado. Deus não está preso a lugares. Deus está ligado a corações disponíveis. Então, se você tem um coração disponível, você pode estar em qualquer lugar. Você pode estar em qualquer denominação. Você pode estar em qualquer igreja. Você pode estar em qualquer... Porque Deus falou com Ezequiel fora do templo. Amém? Porque ele estava com o coração disponível. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus não está preso a lugares. Então o Senhor já está falando com a gente aqui. Outra coisa. Então Ezequiel capítulo 1, quando você abre aí, ele está falando da glória de Deus que se manifesta, né? Ezequiel, ele tem uma visão poderosa. Ele fala que a visão dos 4 seres viventes, no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, aí ele vai falando aqui. Aí ele começa a falar, olhei e eis que no norte vinha um vento tempestuoso. Então ele fala de fogo, ele fala de vento. Isso aqui é mostrando a glória de Deus, como ela se manifesta. Então a glória de Deus, ela tem a sua multiforma de se manifestar. Do meio disso saía algo semelhante a 4 seres viventes. Aí ele vai falando aqui, as suas pernas eram retas e as asas se uniam uma à outra. Então ele tem uma visão. No capítulo 1 ele tem a visão dos 4 seres viventes. Eu vou trazer uma aplicação já já. A visão das 4 rodas e a visão da glória divina, tá? Então nós vemos aqui nesses 3 textos de visões dele, nós vemos fogo, né? Nós vemos o momento que Deus está falando ali, vemos a roda, vemos movimento, vemos glória, vemos majestade. Isso revela algo profundo para nós. A glória de Deus não está parada. Ele se move, essa glória se move, ela governa, ela continua ativa, mesmo no cativeiro. A glória de Deus não para. Enquanto o povo achava que tudo tinha acabado, Deus estava dizendo, eu continuo no controle. Eu continuo no controle. Então talvez você esteja em um tempo, né, de confusão. Talvez sua vida esteja assim fora do lugar ideal que você achava que tinha que estar. Mas a glória de Deus continua se movendo na sua direção. E a gente vê isso aqui no 1º capítulo. A visão dos 4 rodas, olha. Quando eu estava olhando para os seres viventes, eis que havia uma roda no chão. Isso mostra pra gente o movimento. A visão, ela quer trazer um sentido. Talvez a sua vida esteja fora do lugar. Você falou, Thalita, eu comecei esse jejum porque o negócio está tão descontrolado aqui. Ou as coisas não tão legais na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida... Mas eu quero falar a partir desse 1º capítulo que a glória de Deus continua se movimentando na sua direção. É no vento, é no fogo, é na chuva. Ó, ela tá aí. E agora, no capítulo 2, a gente começa a perceber Ezequiel é chamado. O chamado dele, gente, também é forte. Filho do homem. Olha o que diz o versículo, melhor, o capítulo 2. Então, esta voz me disse, olha, no capítulo 2, esta voz me disse, filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar de pé. E ouvi aquele que falava comigo. Ele me disse, filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim,
Eles, os pais deles, se revoltaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Deus falando com ele ali. Os filhos têm a mente fechada. Olha aqui, gente. Tem o coração endurecido. Eu vou enviá-lo até eles e você lhe dirá. Assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixa de ouvir, porque são casa rebelde. Ou seja, o Senhor falou, você vai lá e vai falar com eles. Quer eles ouçam, quer eles não ouçam. Isso eu aprendo algo aqui, né? Que às vezes a gente fica assim, estão tudo rebelde, estão tudo fora da casa de Deus, ninguém quer ouvir. Quando Deus te der uma oportunidade de falar, sei lá, numa reunião, num momento de algum sofrimento, abra a tua boca e fala. Quer eles ouçam ou não. Se Deus mandou você falar, você fala. Olha o que Deus diz para Ezequiel. Os filhos têm mente fechada, coração endurecido. Eu vou enviá-lo a eles, você lhe dirá, assim diz o Senhor. Quer eles ouçam ou deixa de ouvir, porque são casa rebelde. Saberão que um profeta esteve no meio deles. Eita! Até me arrepiei agora, gente. Sabe, você é uma atalaia na tua casa. Você é uma voz profética. Se valorize. Você está na presença do Senhor, você está jejuando. Quando você fala, quer eles ouçam ou não, um dia eles vão saber. Teve uma mulher de Deus na minha casa. Eu tive uma mãe que orava por mim. Eu tive um pai que foi um exemplo para mim. Eu tive um homem de Deus na minha vida. Entendeu? Então, quer eles ouçam ou não, isso vai ficar guardado, registrado. Você, filho do homem, não tenha medo deles, nem do que eles disserem. Mesmo que você esteja entre sarças e espinhos e morre com escorpiões. Não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Você lhes dirá as minhas palavras, quer ouçam, quer deixa de ouvir, pois são casa rebelde. Eita, gente. Eita, Deus. Deus vai te levantar na tua casa, mulher, como uma autoridade. E eu não estou falando de autoritarismo, eu estou falando de autoridade. Autoridade é você ter voz para falar, é você ter posicionamento. Por isso que Deus primeiro vai tratar você, assim como Ele trata eu. Você vai ter voz, você vai ter presença, você vai ter alimento espiritual para dar para as pessoas, que Deus vai te colocar. Então Deus vai tratando o seu interior e vai te dar algo muito espiritual para a sua vida. Então o que a gente aprende aqui também? É algo muito sério. Ele falou, filho do homem, eu te envio. Deus não espera o cenário melhorar para chamar. Deus vai... Estou esperando as coisas melhorarem. Não. Ele chama no meio da crise. Gente, eu sei o que é passar crises. Existe crises em vários sentidos. Pensa, na crise foi aonde Deus mais me mostrou, me forjou, me deu autoridade, quando eu me posicionei. Então Deus não espera o cenário melhorar para chamar. Ele vai chamar no meio da crise. Deus já sabia que o povo era rebelde, duro de coração, resistente. Mesmo assim ele viu um profeta. Deus não te chamou porque o ambiente era favorável. Não. Deus te chamou porque você estava disponível. Você veio para cá, para esse propósito que a gente está fazendo, esse ato profético, para Deus tratar a gente e a gente sair daqui com algo que Deus vai fazer, porque você colocou o seu coração disponível para isso. O chamado não depende da resposta das pessoas. Depende da obediência ao Senhor. Então, o meu chamado, ele começou muito antes de alguém falar comigo. Porque eu comecei a buscar Deus em obediência, a me aproximar dele, a buscar cura, através de vários meios, como eu já falei ontem para vocês, né? E agora, gente, quando chega no capítulo 3, agora Deus chama a responsabilidade espiritual. Deus manda ele comer o livro.
Deus, come aí agora esse rolo. Olha só, filho do homem, coma o que está aí diante de você. Coma esse rolo. Depois vá falar à casa de Israel. Ezequiel, Deus manda Ezequiel comer o rolo. A gente já ouviu várias mensagens sobre isso, né? E eu fiquei assim, meu Deus, o que isso significa, Senhor? Primeiro, Deus está falando, quando Ele fala com a gente, coma esse rolo. Ele fala internalizar a palavra. Coloca essa palavra no teu coração, para você não pecar contra Deus. Internaliza a palavra dentro de você. Em vários momentos em que Deus me chamou para uma responsabilidade espiritual de falar, de pregar ou de estar com pessoas, naquele momento em que eu me alimentei da palavra, o Espírito Santo, ele faz você lembrar todas as coisas que você se alimentou. Se você não se alimenta, como que ele vai fazer para você lembrar? De quê? Você não comeu? Então come esse rolo, come a palavra, ouça a palavra. Thalita, eu não tenho tempo. Põe um fone de ouvido, tem Bíblia digital. Bota para ouvir o capítulo ali, vai internalizando aquilo ali. Uma hora Deus vai te usar com essa palavra. Então isso significa internalizar a palavra. Permitir que ela trate primeiro o profeta, antes dele ministrar para os outros. Então tem muita gente querendo ministrar, querendo falar para a pessoa, mas ela não vive. Ela primeiro precisa ser tratada. Ela precisa comer o rolo primeiro. É ou não é, gente? Fala aqui comigo. Eu permito ser tratada por Deus, olha aí. Eu recebo. Aleluia. Então, você vai cair na guerra. Se você entra numa batalha em relacionamento, filho, qualquer situação, se você não comer o rolo antes, você vai cair, gente, de fome lá. Espiritual. Não tem preparo. Na primeira esquina o inimigo te pega. Ele sabe a tua fragilidade, ele sabe as suas dores, ele sabe o teu ponto fraco. Então Deus foi tratando Ezequiel antes de mandar para a nação rebelde. Vamos embora, come esse rolo. Olha aqui, ó. Filho do homem, do capítulo 3 de Ezequiel. Coma o que está aí diante de você. Coma esse rolo. Depois vai falar à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer e me disse: filho do homem, coma e encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Eu comi e na minha boca era doce como o mel. Na boca era doce. Isso era uma visão, gente. E essa visão, ela tem algo espiritual, que é isso que eu estou trazendo para vocês, né? Nós precisamos discernir que quando a Bíblia está falando, não é comer literalmente, mas é comer espiritualmente, né? Antes de tudo, é isso. Algo importante que o texto está falando. A palavra foi doce na boca. Mas a missão, gente, era o quê? A missão era doce ou era amarga? A missão era amarga. A palavra foi doce na minha boca. Quando a gente se alimenta da palavra, né? Que coisa boa, Senhor. A gente vai recebendo aqui. Fala mesmo, Deus, trata a gente. Começa a botar as coisas no lugar. Que palavra doce. Que palavra que entra no nosso coração, transforma. Agora, quando Deus fala para você, agora vai. Abre a tua boca e fala essa palavra, não sei para quem. Né? Na palavra, no filho, não sei o quê. Aí a gente já fala, meu Deus, a missão é muito difícil. Muito amarga. Então, nem tudo que Deus nos manda falar é confortável, gente. Não é confortável, não. Mas é necessário. Então, quando você tem essa voz profética, você tem um posicionamento, você que é intercessora, você que tem uma posição em casa, eu sei que às vezes Deus nos toca para falar com alguém, seja da nossa casa, seja fora. Não é confortável muitas vezes. Mas Deus está te capacitando para você não ser
porque ele falou assim, ó, a casa é rebelde, o coração é duro, ou seja, as pessoas vão falar para você algumas besteiras, as pessoas vão te ignorar. Muitas vezes nós temos medos e os medos têm a ver com a nossa dependência emocional do outro. Ah, porque o outro vai ficar triste, o outro não vai vir me visitar, o outro vai ficar me ignorando. A gente tem medo disso. Por quê? Porque nós não fomos tratados ainda no nosso emocional. Então Deus estava tratando Ezequiel ali. Come esse negócio aí, abre a boca. E ele fala assim, enche o teu estômago. Porque quando você está cheio de Deus, pode vir pedrada de lá, pode vir cara feia de lá, pode vir resistência de um lado, de trás. Você, ops, estou cheia, estou cheia, estou cheia. Amém? Aleluia, você pode dar glória a Deus aí. Deus está falando. Olha, isso aí. Meu Deus, que palavra forte, não é bom? Por isso que eu comecei dizendo que ela não seria confortável, mas ela é necessária, essa palavra. Aí, gente, nem tudo que Deus nos manda falar é confortável, mas tudo é necessário. Então, eu e você precisamos procurar saber que às vezes a gente deixa de fazer uma missão por causa da falta de preparo. Então, o jejum, ele já vai te trazer muita resistência e tratamento dentro de você. E busca ajuda no seu emocional também. No dia 21 de março, eu vou fazer um seminário com o tema Restaura-me, Senhor. E ali nós vamos falar sobre algumas feridas, tá? Que eu convido você a estar com a gente. Convido outras pessoas crentes para estar lá. Nós vamos falar sobre essas feridas emocionais e vamos orar ali. Vamos deixar no altar do Senhor. Vamos entregar para Ele sarar, para Ele colocar o bálsamo de Gileade. Amém? E às vezes a gente pensa assim, não tenho nada. Não, já perdoei, já resolvi. Mas assim, Ele lá e eu cá, né? Ou ainda tem assim, você ainda pensa muito naquela pessoa, você ainda pensa muito naquela situação, você ainda fica remoendo. Então, são coisas que, quando você for, você vai ouvir e você pode se identificar em alguma dessas feridas. E ali nós vamos orar, tá? Então, nem tudo que Deus nos manda falar é confortável, mas é necessário. E aí eu quero fazer algumas perguntas aqui para vocês. Responde aí se você quiser, tá? Nós estamos no ao vivo. Todas as pessoas que estão ao vivo vêm. Onde você precisa restaurar a sua visão espiritual? Quero que você pense sobre isso. Você tem olhado mais para o cativeiro ou para a glória de Deus? Onde você precisa restaurar a sua visão espiritual? Outra pergunta. Deus já te chamou para algo que você tentou adiar por causa do ambiente? Ah, Senhor, depois eu faço, esse lugar aqui. Ou você está confortável, ou você não quer se comprometer, ou você... Deus já te chamou para algo que você tentou adiar por causa do ambiente? Outra pergunta. Que parte da palavra você tem evitado comer? Porque sabe que vai te confrontar. Hein? Que parte da palavra você tem evitado comer? Porque sabe que vai te confrontar. Quero que você pense aí. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu. Quantas vezes a gente evita determinadas palavras, né? Da Bíblia. Porque aquilo ali a gente sabe que a gente ainda não está pronta. Então, Deus é muito bom, gente. Ele é misericordioso, Ele cuida de nós, né? E eu quero que você entenda que Ezequiel vai ser muito importante você observar, né? Como que o profeta agia, como que o profeta estava lidando com essa situação, né? Deixa eu ver aqui vocês. Então, responde aí.
Aí, quando Deus ele nos chama para algo, ele não manda você de qualquer maneira, não, tá? Pode ver que tudo isso que a gente está falando aqui foi um tratamento para o profeta, tá? Um tratamento para o profeta. Então, antes de evitar, Deus trata o interior. Deus chama Ezequiel filho do homem para lembrar da sua humanidade, para alinhar a identidade dele, para não permitir soberba espiritual. Quando ele fala filho do homem, ele está lembrando, ó, você é humano, né? Antes da missão vem postura. Antes da missão vem a postura. Pessoas querem receber de Deus, mas não querem ser confrontadas. Não querem confronto. Querem unção, mas foge do tratamento. Não tem como, gente. Querem autoridade espiritual, mas não querem obediência. Deus não vai enviar pessoas não tratadas. Eu sei. Eu passei por isso. Eu tinha 40 anos de crente quando eu tive uma experiência espiritual com Deus. Eu falei, Senhor, tem tanta coisa para ser tratada aqui. Deus precisava me enviar para essa obra do online, da intercessão. E desde então, 2017, quando eu entrei no curso de teologia, dali para lá, Deus foi me tratando nos seminários que eu fui. Foi uma quebradeira de dentro para fora. E eu já na frente de igreja, dirigente, esposa de pastor, e precisando botar muita coisa para ser tratada. Então, pessoas querem ministério, mas não querem ser confrontada. Querem a unção, mas foge do tratamento. Querem autoridade espiritual, mas não querem obedecer. Então, Deus não envia pessoas não tratadas, porque pessoas não tratadas ferem. Pessoas não tratadas ferem no caminho. Quantas vezes eu tive que voltar, depois que comecei o meu tratamento, para algumas pessoas que Deus falou, volta e pede perdão. Sabe por quê? Porque eu não era tratada. Está dentro da igreja ferindo todo mundo, com as palavras, com a unção. Eu sou uma mulher de Deus. E aí tá, ó, destilando veneno. Gente, eu falei que hoje não ia ser confortável essa palavra. Mas ela é boa porque ela vai nos tratar. Então, Deus não envia pessoas não tratadas. Porque pessoas não tratadas, elas ferem. Deixa eu olhar aqui vocês. É ou não é? Muitas vezes deixei de falar por causa do ambiente. Misericórdia, Jesus, isso aí. Eu preciso muito ser tratada. Eu estou sendo ferida dentro da igreja, olha aí. Ferida religiosa. É verdade. É isso. Então você vai ser tratada para ser curada, Regilane. E você vai ser um agente de cura para muita gente. Então, isso fala de cura interior, isso fala de libertação, isso fala de processos de quebrantamento. Meu testemunho é isso. Já contei para vocês. Então, chamado não substitui caráter. Antes de Deus nos usar para falar com os outros, Ele precisa falar conosco. E eu quero te perguntar, o que Deus está tratando em você nesse tempo? Eu pensei sobre isso, eu falei, a minha dependência emocional, Deus tratou. Entendeu? Eu não consegui avançar porque eu busquei conhecimento e eu me identifiquei que eu tinha dependências emocionais. E eu não conseguia avançar porque eu ficava pensando, deixa eu ver o que o fulano vai entender, deixa eu ver o que a ciclana vai resolver. Não tem problema nenhum você pedir opinião,
Mas dependência emocional te paralisa e você pensa 2, 3 vezes em fazer porque o outro pode achar isso, o outro pode discordar e você vai se sentir mal. Você pode ouvir a opinião de todo mundo, boa, negativa, e tá tudo bem. Você vai com Deus sentar e falar, Deus, e agora? E Ele vai falar no seu coração, faça. E as consequências você colhe também da sua decisão. E, gente, isso faz toda a diferença. Então, a pergunta é, o que Deus está tratando em você nesse tempo? Para pensar aí. Amém? Quando ele fala que a palavra precisa ser comida antes de ser liberada, ele ensina, né, que o rolo era doce na boca, mas exigia responsabilidade. Ezequiel não podia apenas repetir a mensagem, ele precisava absorver. Então não é você somente ler. Ah, estou fazendo leitura anual. Aí eu leio, mas eu não absorvo. O que adianta não praticar? Não vai rolar, não vai funcionar. Então precisa absorver essa palavra. Então aqui entra um ensino poderoso. Não é só ouvir live, não é só anotar, não é só postar versículo, né? Tem gente que quer falar de Deus, mas não se alimenta da palavra. Quer ensinar, mas não digere ela. Isso requer tempo, requer posicionamento. Nós temos um canal de oração todos os dias que nós começamos eu acho que foi em outubro, foi logo após o Yom Kippur. Nós começamos esse canal direto. Todos os dias nós oramos, temos um grupo de mulheres que oram e você pode fazer parte também. Só chamar na Bíblia para você entrar lá. Todos os dias, 17h50, que foi o horário que Deus colocou no meu coração. E eu falei assim, se eu tivesse presa emocionalmente, eu ia ter que pensar assim, mas esse horário não sei o quê. Mas tem gente que não pode. O Senhor falou para mim assim, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome. Eu falei, amém, Jesus. Então, temos sempre alguém lá, passa lá, deixa a mensagem e conecta as mensagens e chega no trono da graça. Pessoas estão recebendo oração, pessoas ouvem a nossa oração. Muitos ali não falam, mas ouvem as nossas orações. Então, é sobre isso. A palavra que não entra primeiro em nós não gera vida quando sai de nós. Pega essa visão aí. A palavra que não entra primeiro em nós não gera vida quando sai de nós. Então esse jejum não é só sobre deixar de comer. É sobre se alimentar da palavra. Amém, gente? Forte, né? Ele precisa viver. Bom dia, Jardim. Eu preciso comer e digerir a palavra. Glória a Deus, ou glória. É isso. Então vamos caminhando aqui. Todos os dias nós vamos ter 40 dias uma palavra aqui para ser liberada para nós, tá? Se alimente da palavra de manhã, pensa, medite nesses 3 versículos e no que a gente falou aqui, tá? Então, pra gente guardar. Deus fala mesmo no exílio. Deus trata antes de enviar. E Deus nos chama para comer a palavra todos os dias. Então nós vimos aqui que Deus fala mesmo no exílio, mesmo em dias difíceis. Deus, que às vezes nós, como cristãos, e dependendo do segmento que você veio, a gente acha que ou pensa, ou é ensinado que a gente só vai ter o favor de Deus quando tudo tá bom. Você tá na bênção, quando as coisas tá na prova, você tá, irmã, tem alguma coisa errada aí. Entendeu? Mas Deus revela que não é assim. Nesse lugar também Deus está tratando, Deus está falando, Deus está movendo. Então, esses 40 dias não são para te expor, são para te alinhar,
não para te acelerar, são para te preparar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vamos fechando. Quero fazer uma oração. Amanhã nós vamos continuar nesse estudo, nos outros capítulos, avançando no livro de Ezequiel, né? Permanecendo no jejum, permanecendo no devocional, permanecer sensível à voz do Espírito Santo, continua ouvindo seus louvores, fazendo suas atividade física, como eu tenho feito, não parei. A gente precisa entender que Deus, Ele está em todos os lugares onde nós estivermos. Amém? Então vamos orar. Responderam aí as perguntas de vocês? Que Deus abençoe, tá, gente? Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, amém. Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos. Porque a tua glória não está limitada a lugares. A sua glória não está limitada a circunstâncias. A sua glória, Senhor, não está limitada, Senhor, nas fases da nossa vida. Hoje nós pedimos, restaura nossa visão espiritual. Restaura, Senhor, nós te pedimos, abre os nossos olhos para a gente ver a tua glória. Para a gente ver, Senhor, mesmo em meio ao caos. Abra a visão de cada pessoa que está aqui, Senhor, envolvida, Senhor, com esse jejum. Aqueles que vão ver depois. Abre a visão para eles verem, mesmo em meio a essa situação, eles verem, Senhor, o Senhor ali. Nós recebemos o teu chamado, nós comemos, Senhor, agora o livro. Não aceitamos. Mas, Senhor, aceitamos a tua palavra. Nós aceitamos ser tratada primeiro antes de falar. Nós aceitamos ser forjadas. Nós aceitamos falar, Senhor. Fala conosco, Deus. Trata-nos antes, Pai, da gente ir. Todos os homens que fizeram 40 dias de jejum como Moisés, como Abraão, como Jesus, antes deles iniciarem, Senhor, foram tratados, foram moldados pelo Senhor. Então, durante esses 40 dias, alinha o nosso coração, cura nosso interior, nos prepara para aquilo que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém aí. Deus abençoe a vida de vocês. Essa live vai para o YouTube e você pode assistir por lá também, por essa ferramenta. Amém, gente? Deus abençoe, ó. Um grande abraço para vocês. Quem sou eu? A Ele que me resgatou, a Ele que comigo está, toda a honra, toda a glória. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Um grande abraço para vocês. Toda honra, toda glória a Ele que me toda honra, amém, amém, toda glória, amém, amém. Grande abraço para vocês. Até amanhã, hein?